Salve, salve galera do canal, aqui quem tá falando é o Wellington Luiz, certo? E vai começar mais um React TV pra vocês aí, pesadíssimo. E hoje eu vou fazer o react do grupo Hypiranha, certo? O nome da música é Surtou e produzido pelo Chris Beats ZN, certo? Se inscreva no canal, dá like se encostou, ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade, certo? Vou deixar minhas redes sociais na descrição, chama o Instagram aí, quem quiser seguir, ver meus stories, é nóis, tamo junto. Quem quiser que eu faça o react, só me dá um salve no direct do Insta que a gente combina, eu faço na boa. Lembrando que meus vídeos não é editados, saia com certo, sabedoria de errar. O vídeo é curtinho, 2 minutos e 30 segundos. E mais meus comentários, certo? Vamos dar um play. Vamos que vamos, que eu só não pode. Bigode fininho, cabelinho na régua. Jogadão pelo manguinho, DJ Chris Beats. Hypiranha original. Surtou quando no baile encostou e me viu de canto. E ele quer ser meu amor, mas não faço esse favor, não. Acha que me engana, não engano não. Seu cheiro na minha cama me dá mais tesão, finge que me importo. Por pura diversão de cruzar nossos corpos e botar compressão. Saca a calcinha da frente, cabelo desarrumado, eu entrei na sua mente. Chapada de Ciroc, copo na mão, aditivo, entorpecente. Eu só quero seu bem, seu bem. Só não vai se apaixonar, que eu não sou de ninguém, neném. Eu não quero te magoar. Se quiser me encontrar, sei lá, na madruga pode procurar. Faço do jeito mais gostoso que cê não encontra em outro lugar. 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 Surtou quando no baile encostou e me viu de canto. E ele quer ser meu amor, mas não faço esse favor, não. Se quiser um momentinho, pode até ficar do lado. Convence nos papinhos enquanto aperto o baseado. Baby, eu sei, sou diferente. Nem me importa o que tu sente. Só dou atenção pro que nós faz no quarto. Então relaxa que eu sei que tu diz que ama, mas se faz de santo, não é pra tanto. E sei que disfarça bem, mas não me engana, meu bem. Se faz de santo. Surtou quando no baile encostou e me viu de canto. E ele quer ser meu amor, mas não faço esse favor, não. Bigode fininho, cabelinho na régua. Jogadão pelo manguinho, DJ Chris Beats. Então, família, deixa eu dar meus comentários sobre o clipe, sobre a música audiovisual pesada, como vocês viram. Muito bem produzido, muito bem dirigido aí pela Love Films, da Love Funk. Uma das melhores produtoras que tem aí na cena aí, certo? Os caras muito avançados aí, com os artistas muito diferenciados aí, certo? Top demais. Com bastante revelação aí, sempre tem revelação aí da Love Funk. Os caras é brabo demais. A última revelação que tá fazendo bastante barulho aí na cena do rap do trap é o MC Paiva, o moleque é brabo demais. Hypiranha está muito consolidado. Pra mim é o melhor grupo que tem assim de rap de trap aí feminino, que as minas é braba demais, certo? Tem uma sincronia muito boa. Curti bastante o videoclipe. O videoclipe tipo, foi meio uma festa, tá ligado? Meio que uma festa que fizeram com bastante figurante aí, várias mulheres aí. Creio eu que tava no meio ali, era o produtor desse beat, é o Chris Beats ZN, certo? Se eu tiver errado, me corrija aí nos comentários, certo? Já vi muitas produções aí do Chris Beats e nunca vi ele participando de videoclipe e nem sei quem ele é, tá ligado? Tipo, porque ele não aparece nos videoclipes, mas eu acho que, creio eu, se eu tiver errado, me corrija aí, repetindo de novo. Eu acho que ele tava junto aí desse videoclipe aí, certo? Fazendo participação aí como figurante, com figurantes mulheres também, chamou bastante atenção, focando bastante nas mulheres aí, ficou top demais, não só foca nos cantores, mas foca em si no videoclipe, como eu sempre falo, certo? Sempre dá um destaque melhor, tá ligado? Com figurantes aí no videoclipe, com bastante efeitos visuais aí, se vocês prestou atenção, vocês viu bastante efeitos visuais aí, teve uma parte que focou bastante na Andressinha aí, e o fundo tava tipo cinzento, tá ligado? Tava tipo
preto e branco, e tinha uns detalhes rosa, tá ligado? Em volta dela, aí ela fez o símbolo do coração, tá ligado? Aí apareceu também uns efeitos visuais aí muito top, curti bastante, simples e objetivo esse videoclipe aí, curti bastante, certo? Curti bastante também os trajes que a Andressinha Nath Fish estava vestindo, principalmente a Nath Fish aí sempre querendo chamar bastante atenção nos videoclipes e chamou muito, tá ligado? O look dela bem diferenciado aí, curti bastante também, linda por sinal também, certo? Andressinha aí, top demais, se sobressai muito bem nos videoclipes. Vamos falar na produção de beatmaker aí, produzido pelo Chris Beats ZN aí, brabo demais. Curto muito as produções de beat dele aí, uns beats bem diferenciado, tá ligado? Muito avançado. Já tinha acompanhado muitos beats dele aí, produções aí, que acompanho bastante o canal Soul de Crime lá, que os caras faz bastante trapzão real mesmo do Rio de Janeiro lá, e a maioria dos videoclipes de música ele sempre produz aí, então já tem há bastante tempo que eu vejo as produções dele aí, vocês dão uma pesquisada aí, tem bastante no meu canal, certo? E é isso aí, curti bastante o beat bem top aí, bem levinho, que casou muito bem na voz da Nath Fish, que ela saiu muito bem aí. E pra mim, o destaque total, de novo, mano, sem dúvidas nenhuma, a Andressinha braba demais, tem um timbre de voz fora do normal, que encaixa em qualquer beat, mano. A mina é muito avançada. Espero que um dia eu veja ela no Poesia Acústica, que ela ia se dar muito bem no Poesia Acústica aí, que ela tem uma voz muito, muito top. Curti bastante também o refrão dela aí, refrão chiclete. Você decora muito fácil. E é isso aí, mais uma música de alta qualidade aí do grupo Rai Piranhas aí, que as mina é embaçada, tá ligado? Vários hits aí na pista, certo? E vou deixar o link oficial aí na descrição, só clicar que já vai cair direto no vídeo para vocês assistirem na íntegra, semi-react, certo? E é isso aí, se inscreva no canal, dá like, se encostou, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, certo? Vou deixar minhas redes sociais na descrição, deixar meu Instagram aí, quem quiser seguir. E meus stories é nóis, tamo junto, quem quiser que eu faça o react, só me dá um salve no direct do Insta que a gente combina, eu faço uma boa. Lembrando que meus vídeos não é editado, certo, conserto, sem medo de errar. E é isso aí, deixa o dedo de like, comenta o que você achou do videoclipe do meu react, que é muito importante. Muito importante você se inscrever no canal para eu sempre trazer novidades no cenário do rap, do trap, do funk. Tamo junto, até o próximo vídeo. Fideliza, é nóis. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. E aquele delay, né? Falou!